Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica prepara a celebração da Festa Maior, a Páscoa, com etapas fundamentais vividas em cada domingo da Quaresma. Nos próximos minutos, analisamos as propostas para a segunda semana deste tempo, nomeadamente a partir das leituras da Bíblia, que são lidas nas missas deste domingo e que vamos analisar com o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, e o Padre Amaro Gonçalo, da Diocese do Porto, onde, entre diferentes outras funções, é pároco da Senhora da Hora, não é? É verdade. Padre Amaro, este domingo introduz-nos num tema e numa etapa específica desta caminhada da Quaresma. É verdade, no caminho para a Páscoa temos assim uma espécie de antecipação, de antevisão da glória do ressuscitado, e se o primeiro domingo era a porta de abertura, o pórtico de entrada na Quaresma, de alguma maneira o segundo domingo projeta-nos diante da meta. Isto é, faz-nos perceber que todo o objetivo da Quaresma é esta transfiguração, é esta divinização da pessoa, esta conversão, esta transformação interior, de modo que ela chegue de coração renovado à Páscoa. Portanto, temos aqui um domingo que, de alguma maneira, é assim uma espécie de antevisão daquilo que nós esperamos da nossa meta. Para ajudar a viver essas várias etapas, a Diocese do Porto preparou este itinerário, Todos Aqui Nascemos, onde vai apontando, de facto, domingo a domingo, semana a semana, a preparação da Páscoa. Nós, na Diocese do Porto, vivemos este lema Todos Aqui Renascemos. A primeira parte, um pouco por mimetismo com o Advento Natal, que era Todos Aqui Nascemos. Agora temos o Todos Aqui Renascemos. Este prefixo re, de regeneração, de renovação, de recriação, que está muito associado também ao batismo, e tendo em conta que a Quaresma é em si mesmo um tempo de preparação para o batismo da parte dos catecúmenos ou para a renovação das promessas batismais dos já batizados, e tendo em conta que o batismo é também o sacramento fundamental que estamos a aprofundar durante este ano pastoral, entendemos que cada semana se deveria declinar este renascer em vários res. O renunciar na primeira, o revestir na terceira, o revestir na segunda, o renovar na terceira e por aí adiante. Propostas para a vivência da Quaresma, que nós neste programa vamos olhar sobretudo a partir dos textos da Bíblia. E antes de analisarmos o texto do Evangelho que é lido nas missas deste domingo, no capítulo 17 de São Mateus, vamos ouvir esse texto para depois aqui o analisarmos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou resplandecente como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias a falar com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda ele falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-o. Ao ouvirem estas palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se muito. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temeis. Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém senão Jesus. Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: Não conteis a ninguém esta visão, até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Padre Armindo Vaz, de que é que se fala quando se fala em transfigurar, como começa o texto por dizer, Jesus transfigurou-se diante deles? De que é que se fala aqui? Sempre na leitura do Evangelho e da Bíblia, mas particularmente na leitura deste relato, é importante o seu enquadramento temático e literário. Para onde nos remete este texto? Claramente, que é comum a Mateus, Marcos e Lucas, claramente remete-nos para temas da experiência
humana e social dos hebreus a saírem do Egito, no chamado Êxodo, e remete-nos particularmente para o livro do Êxodo. Praticamente não há aqui nenhuma palavra neste relato que não nos remeta para o livro do Êxodo. Olha, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, 3, porque vai subir a um alto monte, como Moisés subiu ao monte com o seu irmão Arão, Abihu e Nadab, e transfigurou-se diante deles, como Moisés transfigurou o seu rosto descendo do monte, e as suas vestes tornaram-se brancas, simbolizando uma remissão do humano para o divino, que Jesus não é só humano, mas que também é filho de Deus. E apareceram Moisés e Elias a falar com ele. Moisés e Elias são 2 homens do Êxodo. Moisés, que fez de líder no Êxodo dos hebreus na saída do Egito, e Elias, que fez o Êxodo ao contrário, desde o norte de Israel até ao Monte Sinai, ao Monte Horeb, indo às fontes da narrativa fundadora da fé e da espiritualidade do povo de Israel. O Sinai, ou seja, a aliança de Deus com o povo de Israel e a doação da lei, dos 10 mandamentos, a este povo. Pedro que diz: Senhor, como é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas. A tenda era no deserto, no sopé do Sinai, aquele símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E uma voz saiu de uma nuvem luminosa. A nuvem era no deserto o símbolo da presença de Deus no meio do povo. De novo ainda, era a que cobria a tenda da reunião, ou seja, a tenda da reunião de Deus com Moisés, mediador do povo de Israel. Um conjunto de paralelismos que significam o quê? Todos vão para lá, e agora, uma voz sai da nuvem que diz: Este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-o. Ou seja, Mateus está a sugerir: Jesus não é um homem, não é simplesmente um homem. Ele é também o Filho de Deus. Este é o meu filho muito amado. É o Filho de Deus. Escutai-o. Mas agora como é que se poderia escutar Jesus? Mateus está a escrever 50 anos depois da morte de Jesus. Como é que se poderia escutar Jesus? Lendo este Evangelho. E por isso o texto diz que Jesus aproximou-se, tocando os que estavam a dormir: Levantai-vos e não temais. E depois, erguendo os olhos, eles, os discípulos, não viram mais ninguém senão Jesus. Porque agora já não era preciso Moisés e Elias. Moisés e Elias são aqui também o símbolo de todas as Escrituras do Antigo Testamento. Moisés é a Torá e Elias o profeta, os profetas. Mas agora fica só Jesus. Porque Jesus agora, ele é que é mesmo a palavra de Deus para os humanos e é também aquele que é a suprema revelação de Deus. Ele é que revela definitivamente Deus aos humanos e aos discípulos. O texto termina, Padre Amaro Gonçalo, a dizer: não conteis nada a ninguém até Jesus ressuscitar dos mortos, porque é a plenitude desta transfiguração, a ressurreição. Exatamente, e muito a revelação de Jesus. Nós só podemos saber plenamente quem é Jesus, o sentido da sua palavra, quando essa palavra se cumprir na sua morte e ressurreição. A morte e a ressurreição de Jesus são a chave de compreensão para todo o mistério que envolve a figura, a pessoa de Jesus, a figura humana e divina de Jesus. E, portanto, temos aqui um relato construído com muitas imagens que, de facto, nos reportam por uma experiência muito íntima de contacto com a transcendência, de contacto com o divino, e que depois precisa de recorrer a estas imagens para se traduzir, para se dizer e ser compreensível. Inserido neste itinerário de preparação para a Páscoa,
Que mensagem quer deixar? Eu penso que nós temos em conta que estes evangelhos realmente foram colocados dentro deste itinerário numa perspectiva batismal. Nunca podemos esquecer isso. Não é? E se olharmos para a perspectiva batismal, esta glória refulgente do corpo de Jesus é a mesma que ele quer partilhar com todos os batizados na sua morte e ressurreição. O batismo, na medida em que a participação neste mistério pascal da morte e da ressurreição realiza em nós esta divinização, torna-nos filhos de Deus, faz-nos filhos de Deus e glorifica-nos, portanto, porque nos torna participantes do mistério pascal de Cristo. Neste sentido, por exemplo, nós escolhemos como ideia forte na Diocese para esta semana o revestir. O revestirmos-nos, porque de facto todos vós que fostes batizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo. Ele vestiu o nosso corpo humano na sua finitude, na sua fragilidade e reveste-nos agora também da sua glória divina. Isto, ele toma o que é nosso e dá-nos o que é seu. E neste sentido, numa perspectiva batismal, podemos olhar para este Evangelho já no sentido do que é que o batismo realiza em nós ao fazer-nos participar no mistério pascal da morte e ressurreição de Jesus. Mensagens que estão neste texto do Evangelho que é lido nas missas de domingo e vamos... Paulo, só para rematar a ligação deste relato ao Êxodo, numa frase. Realmente, este evangelista Mateus queria significar com isto que a obra salvífica de Jesus, para nós, deveria ser vista em termos de êxodo. Foi um êxodo para o próprio Jesus e êxodo para nós. Jesus, como o povo de Israel, também passou pelo deserto do sofrimento, da paixão e da morte para entrar na terra prometida da sua ressurreição e glorificação. Aliás, Lucas, por exemplo, refere o conteúdo desta conversa, diz que estavam a conversar e Lucas diz que falavam exatamente do êxodo. Da passagem. Portanto, com essa palavra em grego. E eu penso que a finalidade de Jesus, como diz o prefácio da missa, é retirar do coração dos discípulos o escândalo da cruz. Digamos assim, vocês vão passar por isto, mas atenção, a última palavra não é a cruz e a morte, a última palavra é a ressurreição. E, portanto, esta antevisão é também animadora e dá aos discípulos uma nova confiança para que possam ver o mistério pascal na sua totalidade e não apenas o rosto doloroso, mas também o rosto glorioso de Jesus. É mistério pascal porque pelo êxodo Jesus passa, liberta da própria morte, na sua Páscoa, liberta-se da sua morte e liberta-nos a nós da morte e do pecado. E confiança, talvez seja a palavra que bem pode sintetizar a primeira leitura que se escuta nas Eucaristias deste domingo. Vamos analisá-la também. É do livro do Gênesis, capítulo 12, e tem esse mandato a Abraão, dirigido a Abraão: deixa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai e vai onde eu te indicar. Contexto sociológico, cultural, histórico, religioso deste texto que fala da partida de Abraão de Ur dos Caldeus até Haran, e em Haran é que acontece esta visão de Deus. Haran, no norte da Mesopotâmia, da antiga Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Qual era o contexto histórico, social e, sobretudo, cultural? Estamos no princípio do segundo milénio antes de Cristo. À volta do 1900, 1800. Para nos situarmos, em 1750 temos já os babilônios na primeira dinastia, e é aí que se situa, que os historiadores costumam situar, o Código de Hammurabi, um dos imperadores emblemáticos da primeira dinastia de Babilônia. Ora, um pouco antes, tribos da região de Damasco e do deserto da Síria tinham avançado para o Oriente, para a Mesopotâmia, precisamente, terra fértil, centro e norte da Mesopotâmia. E essas tribos que eram dos amorreus, a Bíblia fala constantemente dos amorreus, esses amorreus situaram-se ali, instalaram-se e, na sua maioria, formaram o grande império de Akkad,
o Império Acádico. Mas algumas pessoas preferiram continuar como pastores, nómadas ou seminómadas, peregrinando de norte a sul da Mesopotâmia. Ora, Abraão poderia ter sido um desses amorreus, porque o nome de Abraão, Isaac e Jacob são amorreus. Abraão podia ter sido um desses pastores de gado miúdo que teria ido até ao sul da Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, que no tempo de Moisés seria Ur dos Sumérios, no tempo de Abraão, no tempo de Abraão seria Ur dos Sumérios, ou seja, à volta de 1800, e a um dado momento então ele peregrina, migrações, ele foi o primeiro migrante da Bíblia que dá início a estas grandes migrações que aparecem tão frequentemente na Bíblia. Terá vindo para o norte da Mesopotâmia. Aí houve a voz de Deus no seu interior a mandá-lo para outra terra, para a terra de Canaã. E é aí que ele se vai instalar e vai dar início ao povo de Israel. Ele é o nosso pai na fé. Eu acho que aqui a ligação mais bonita que podemos fazer entre esta figura de Abraão e o Evangelho é este vai para ti, sai de ti, este sair, este desinstalar-se, que é exatamente a tentação, por exemplo, de Pedro no Evangelho, quando diz que bom é estarmos aqui e podíamos fixar-nos aqui e ficarmos no bem bom, no cantinho, no agradável, no belo, e Jesus diz, não, levantemo-nos e vamos. E esta figura de Abraão é uma figura do crente que não pode instalar-se, que não tem aqui morada permanente, como cantamos muitas vezes com o hino do Cardeal Neumann. E, portanto, Abraão partiu em direção a uma terra, mas, no fundo, partiu em direção a Cristo. É muito bonito quando o autor da Carta aos Hebreus diz que Abraão partiu e viu Cristo de longe, e saudou de longe, digamos assim. No grande horizonte, na meta do caminho de Abraão, não está um pedaço de terra. A terra prometida não é um lugar, digamos assim, para nós, mas é realmente o encontro com este Deus que depois vem até nós em Jesus Cristo. E, portanto, acho muito interessante esta figura de Abraão, que nos ajuda muito a este sair de nós mesmos. Literalmente, a frase que lhe é dita no hebraico é: vai para ti, do teu país, da tua parentela, da casa do teu pai, sai de ti. E lembra-me muito este apelo do Papa Francisco, que está sempre a falar de uma igreja em saída, de uma pessoa em saída, deste movimento de êxodo, de saída de nós mesmos. Portanto, digamos, se quisermos ter uma aplicação desta leitura à nossa realidade, é no fundo sair da nossa comodidade para enfrentar as periferias, para usar a linguagem do Papa Francisco. E Abraão é o crente que exatamente vai em demanda, vai à procura, sai do seu próprio mundo para um mundo novo, para um mundo que ele desconhece, mas sempre movido por este encanto e por esta resposta à palavra de Deus que o convoca. E nesta análise que fazemos a 3 textos da Bíblia, os que são lidos nas missas de domingo, vamos à carta a Timóteo. De que fala esta carta, centrada em Jesus, que salvou e chamou à santidade? Centrada em Jesus, muito bem. De facto, Abraão dá início a essa grande, poderosa imagem que percorre toda a Bíblia, que é a imagem do caminho, do sair de si próprio para os outros, para o futuro. É um caminho de esperança. Percorre toda a Bíblia, mas é uma caminhada que no fundo vai terminar, vai desaguar na pessoa de Jesus, que se apresenta precisamente como o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo diz que é em Jesus que se concentra precisamente esta caminhada e diz que ele dá sentido ao nosso caminho, ao caminho da nossa existência, destruindo a morte e fazendo brilhar a vida e a imortalidade. Como? Ligação com o Evangelho. Por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho. Por isso ele recomenda a Timóteo: sofre comigo pelo Evangelho. De facto, Jesus, assim, com o seu Evangelho, com a sua mensagem, não só fez brilhar a vida,
não só fez brilhar o seu rosto, as suas vestes, como na transfiguração, mas fez brilhar a vida de todos, isto é, deu esplendor e beleza à nossa existência. Nós sabemos que estas leituras, dentro da organização do lecionário, esta segunda leitura tem muito também a ver com o Evangelho, que nos fala da transfiguração, e, portanto, este fazer brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho é já digamos, uma reflexão teológica do Evangelho que acabamos de, ou que escutaremos a seguir. Que escutaremos a seguir. No entanto, chamo aqui a atenção para talvez dois aspectos que julgo que serem interessantes. Primeiro é esta identificação de Paulo com o mistério pascal. Paulo vive todas as suas tribulações e dificuldades nesta íntima participação da cruz, da morte e da ressurreição de Jesus. Nele, como ele diz, em nós opera a morte, em vós a vida. Nele acontece o mistério pascal. São Paulo que está a escrever está preso, sabe que vai morrer ou que irá ser morto. O discípulo Timóteo está abalado com esta perspectiva e ele quer inspirar confiança projetando-o para a frente. Mais uma vez, temos aqui um elemento comum também com as outras leituras, isto é, Paulo não se fixa no seu passado, nas glórias do seu passado e também nas misérias do seu passado, ele olha sempre para a frente. Cristo é sempre alguém que está à frente, que está adiante, e no fundo ele convida também o seu discípulo Timóteo a fazer da sua experiência de sofrimento participação no mistério pascal, sempre projetado nesta gloriosa esperança da nossa divinização, da nossa transformação plena em Cristo. Mensagens que os textos da Bíblia sugerem neste domingo e que agradeço terem estado aqui a apresentar, contextualizando também cada um desses três textos na história, na geografia e na cultura do povo bíblico. Muito obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia. Siga também a nossa edição rádio na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.